Olá, muito bem-vindos ao canal Palavra da Bíblia. Eu sou o Sidney Genot e hoje vamos juntos à leitura do sermão de Charles Spurgeon, intitulado como A Oração de Jabes. Ó, se tu me abençoasses abundantemente. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Sabemos muito pouco sobre Jabes, exceto que ele era mais honrado que seus irmãos e que recebeu esse nome porque sua mãe deu à luz com tristeza. Às vezes acontece que, onde há mais tristeza na causa, haverá mais prazer na consequência, assim como a tempestade furiosa dá lugar ao sol radiante, a noite de choro precede a manhã de alegria. A tristeza, precursora, a alegria, o príncipe que ela anuncia. Cooper diz: o caminho da tristeza, e somente esse caminho, leva ao lugar onde a tristeza é desconhecida. Em grande medida, descobrimos que precisamos semear em lágrimas antes de colher com alegria. Muitas de nossas obras para Cristo nos custaram lágrimas, dificuldades e decepções dilaceraram nossa alma com angústia. Contudo, aqueles projetos que nos custaram mais do que uma tristeza comum, muitas vezes se revelaram os mais honrosos de nossos empreendimentos. Enquanto nossa dor chamava o fruto do desejo de Benoni, o filho da minha tristeza, nossa fé foi capaz, posteriormente, de lhe dar o nome de deleite, Benjamim, o filho da minha mão direita. Você pode esperar uma bênção ao servir a Deus se for capaz de perseverar em meio a muitos desânimos. O navio muitas vezes demora a voltar para casa porque é retido na estrada pelo excesso de carga. Espero que sua carga seja melhor quando chegar ao porto. Mais honrado do que seus irmãos era o filho que sua mãe deu à luz com dor. Quanto a este Jabes, cujo objetivo era tão preciso, sua fama tão difundida, seu nome tão eternamente gravado, ele era um homem de oração. A honra que ele desfrutou não teria tido valor se não tivesse sido vigorosamente disputada e conquistada de forma justa. Sua devoção foi a chave para sua ascensão. Essas são as melhores honras que vêm de Deus, a recompensa da graça com o conhecimento do serviço. Quando Jacó recebeu o cobiçado nome de Israel, ele recebeu seu principado após uma memorável noite de oração. Certamente, foi muito mais honroso para ele do que se lhe tivesse sido concedido como uma distinção lisonjeira por algum imperador terreno. A melhor honra é aquela que um homem conquista em comunhão com o Altíssimo. Nos é dito, era mais honrado do que seus irmãos, e sua oração foi registrada, como que para insinuar que ele também era mais fervoroso em oração do que seus irmãos. Somos informados sobre os pedidos que sua oração continha. Ela foi, do começo ao fim, muito significativa e instrutiva. Temos tempo apenas para citar um trecho. Aliás, pode-se dizer que esse trecho abrange o restante. Ó, que o Senhor me abençoe abundantemente. Recomendo-a como uma oração para vocês, queridos irmãos e irmãs. Uma oração que estará disponível em todas as estações. Uma oração para começar a vida cristã. Uma oração para terminá-la. Uma oração que nunca será inoportuna em suas alegrias ou em suas tristezas. Ó, que tu, Deus de Israel, Deus da aliança, me abençoes verdadeiramente. A própria essência da oração parece residir nessa palavra verdadeiramente. Há muitas variedades de bênçãos. Algumas são bênçãos apenas no nome. Satisfazem nossos desejos por um momento, mas frustram permanentemente nossas expectativas. Encantam os olhos, mas entorpecem o paladar. Outras são meras bênçãos temporárias. Parecem com uso, embora por um tempo seduzam os sentidos. Não pode satisfazer os anseios mais elevados da alma. Mas, ó, que tu me abençoes verdadeiramente,
Eu sei que aquele a quem Deus abençoa será abençoado. O bem em si é concedido com a boa vontade do doador e produzirá tanta boa fortuna para o receptor que pode muito bem ser considerado uma bênção, verdadeiramente, pois não há nada comparável a ele. Que a graça de Deus o inspire, que a escolha de Deus o determine, que a generosidade de Deus o confira, e então a dádiva será algo verdadeiramente divino, algo digno dos lábios que pronunciam a bênção, e verdadeiramente algo a ser almejado por todos que buscam uma honra substancial e duradoura. Ó, se tu me abençoasses verdadeiramente, reflita sobre isso e verás que há uma profunda profundidade de significado nessa expressão. Podemos contrastar isso com as bênçãos humanas. Ó, se me abençoasses verdadeiramente. É muito gratificante ser abençoado por nossos pais e por aqueles veneráveis amigos cujas bênçãos vêm de seus corações e são respaldadas por suas orações. Muitos homens pobres não têm outro legado para deixar a seus filhos senão sua bênção, e a bênção de um pai honesto, santo e cristão é um rico tesouro para seu filho. Alguém poderia lamentar por toda a vida a perda da bênção de um pai. Gostamos de tê-la. A bênção de nossos pais espirituais é consoladora. Embora não acreditemos em sacerdócio, gostamos de viver no afeto daqueles que nos conduziram a Cristo e de cujos lábios fomos instruídos nas coisas de Deus. E quão preciosa é a bênção dos pobres! Não me admira que Jó a tenha guardado como algo tão precioso. Quando o ouvido me ouviu, então me abençoou. Se você socorrer a viúva e o órfão, e seus agradecimentos lhe são atribuídos em bênção, essa é uma recompensa inestimável. Mas, queridos amigos, afinal de contas, tudo o que pais, parentes, santos e pessoas agradecidas podem fazer em termos de bênçãos fica muito aquém do que desejamos ter. Ó Senhor, desejamos as bênçãos de nossos semelhantes, as bênçãos que vêm de seus corações, mas, ó, que Tu nos concedas o que desejamos. De fato me abençoaria, pois Tu podes abençoar com autoridade. A bênção deles podem ser apenas palavras, mas as Tuas são eficazes. Eles podem muitas vezes desejar o que não podem fazer e ansiar por dar o que não têm à sua disposição. Mas a Tua vontade é onipotente. Tu criastes o mundo com apenas uma palavra. Ó, se tal onipotência me concedesse agora a Tua bênção. Outras bênçãos podem nos trazer alguma pequena alegria, mas em Teu favor está a vida. Outras bênçãos são meros títulos em comparação com a Tua bênção, pois a Tua bênção é o título para uma herança incorruptível e imarcessível, para um reino que não pode ser abalado. Bem poderia Davi orar em outro lugar, com a Tua bênção seja abençoado para sempre a casa do Teu servo. Talvez neste lugar, Jabes tenha colocado a bênção de Deus em contraste com as bênçãos dos homens. Os homens te abençoarão quando te saíres bem. Eles elogiarão um homem que for bem-sucedido nos negócios. Nada como o sucesso, nada tem tanta aprovação do público em geral quanto a prosperidade de um homem. Infelizmente, eles não pesam as ações dos homens na balança do santuário, mas em escalas bem diferentes. Você encontrará ao seu redor aqueles que o elogiarão se você for próspero, ou, como os consoladores de Jó, o condenarão se você sofrer adversidades. Talvez haja algum aspecto em suas bênçãos que o agrade, porque você sente que as merece. Eles o elogiam por seu patriotismo. Você tem sido um patriota. Eles o elogiam por sua generosidade. Você sabe que tem sido abnegado. Mas afinal, o que importa o veredicto do homem? Em um julgamento, o veredito do policial que está no tribunal ou dos espectadores que se sentam no fórum não significa nada. O homem que está sendo julgado sente
que a única coisa que importa será o veredito do júri e a sentença do juiz. Portanto, de pouco nos adiantará, independente do que façamos, como os outros nos elogiam ou nos censuram. Suas bênçãos não têm grande valor. Mas, se o Senhor me abençoasse, se o Senhor dissesse: muito bem, bom e servo fiel, elogio o humilde serviço que, por sua graça, meu coração prestou, isso certamente me abençoaria. Os homens às vezes são agraciados de forma bastante sincera pela bajulação. Sempre há aquele que, como a raposa da fábula, esperam ganhar o queijo elogiando o corvo. Nunca viram plumagem tão vistosa, e nenhuma voz poderia ser tão doce quanto a sua. Toda a sua atenção está voltada, não para você, mas para o que podem ganhar com você. A raça dos bajuladores nunca se extingue, embora os bajuladores geralmente se bajulam também. Pode até achar que os homens bajulam uns aos outros, mas tudo é tão palpável e transparente quando se trata deles mesmos, que aceitam com muita autossatisfação, como se fosse, talvez, um pouco exagerado, mas afinal, extremamente próximo da verdade. Não costumamos descartar muitos elogios que nos são oferecidos, mas se fôssemos sábios, abraçaríamos aqueles que nos criticam e deveríamos sempre manter distância daqueles que nos elogiam, pois aqueles que nos criticam na nossa frente certamente não estão nos explorando. Mas, quanto àqueles que nos elogiam, levantando-se cedo e proferindo palavras de louvor em voz alta, podemos suspeitar. Raramente seremos injustos ao suspeitar que haja algum outro motivo por trás do elogio que nos dirigem, além daquele que transparece na superfície. Jovem, você está numa posição em que Deus o honra? Cuidado com os bajuladores. Ou você herdou uma grande fortuna? Tem abundância? Onde há mel, sempre há moscas. Cuidado com a bajulação. Jovem, você é bela de se ver? Haverá aqueles ao seu redor que terão seus próprios planos, talvez planos malignos, ao elogiar sua beleza. Cuidado com os bajuladores. Afaste-se de todos aqueles que têm mel na língua, por causa do veneno de víbora que está debaixo dela. Lembrem-se da advertência de Salomão: não se meta com aquele que lisonjeia com os lábios. Clame a Deus: livra-me de toda esta vã adulação que me causa náuseas. Tua bênção, que nunca diz mais do que significa, que nunca dá menos do que promete. Se considerarmos, então, a oração de Jabes em contraste com as bênçãos que vêm dos homens, veremos muita força nela. Mas podemos ver isso sobre outra perspectiva e comparar a bênção que Jabes almejava com aquelas bênçãos temporais e passageiras. Há muitas dádivas que Deus nos concede misericordiosamente, pelas quais devemos ser muito gratos, mas não devemos depositar muita importância nelas. Podemos aceitá-las com gratidão, mas não devemos idolatrá-las. Quando as recebemos, precisamos clamar: que o Senhor me abençoe abundantemente e transforme essas bênçãos inferiores em verdadeiras bênçãos. E se não as recebemos, devemos clamar com ainda mais veemência: que sejamos ricos em fé. E se não formos abençoados com esses favores externos, que sejamos abençoados espiritualmente, e então seremos verdadeiramente abençoados. Vamos rever algumas dessas graças e dizer uma ou duas palavras sobre elas. Um dos primeiros desejos do coração humano é a riqueza. Tão universal é o anseio por ela, que poderíamos quase dizer que é um instinto natural. Quantos já pensaram que, se a possuíssem, seriam verdadeiramente abençoados? Mas existem milhares de provas de que a felicidade não consiste na abundância que um homem possui. Tantos exemplos são bem conhecidos por todos vocês que não preciso citar nenhum
para mostrar que as riquezas não são, de fato, uma bênção. São mais uma aparente bênção do que uma verdadeira. Por isso, bem se disse que, quando vemos o quanto um homem tem, o invejamos, mas se pudéssemos ver o quanto ele desfruta, teríamos pena dele. Alguns que tiveram as circunstâncias mais fáceis tiveram as mentes mais inquietas. Aqueles que adquiriram tudo o que poderiam desejar, se seus desejos fossem minimamente sensatos, foram levados pela posse do que tinham a se sentirem descontentes por não terem mais. Assim, o avarento vil definha em meio à sua riqueza, reflete sobre seu ouro e, lamentando-se cada vez mais, senta-se tristemente definhando e acredita ser pobre. Nada é mais claro para quem se dispõe a observar. As riquezas não são o bem supremo, cuja chegada dissipa a tristeza e cuja presença traz alegria perene. Muitas vezes, a riqueza engana seu dono. Iguarias são servidas à sua mesa, mas o apetite lhe falta. Menestréis aguardam seus chamados, mas seus ouvidos se tornam surdos a todas as melodias. Ele pode ter quantos feriados quiser, mas para ele o lazer perdeu todo o encanto. Se for jovem, a fortuna lhe chegou por herança, e ele faz do prazer sua busca até que o esporte se torne mais enfadonho que o trabalho e a dissipação pior que a labuta. Você sabe como as riquezas criam asas para si mesmas, como o pássaro que pousou na árvore. Elas voam para longe. Na doença e no desânimo, esses amplos recursos que antes pareciam sussurrar, alma, descanse, provam ser pobres consoladores. Na morte, tendem até a tornar a dor da separação mais aguda, porque quanto mais se deixa, mais se perde. Podemos muito bem dizer se tivermos riquezas: meu Deus, não me abandones com estas cascas, que eu jamais faça um Deus da prata e de ouro, dos bens e das propriedades, dos imóveis e dos investimentos que, em tua providência, me destes. Eu te imploro, abençoe-me abundantemente. Quanto a esses bens mundanos, eles serão minha ruína, a menos que eu tenha tua graça sobre eles. E se não tiverdes riqueza, e talvez a maioria de vós jamais as terá, dizei: meu Pai, tu me negastes este bem exterior e aparente, enriqueça-me com o teu amor, dai-me o ouro da tua graça, abençoa-me abundantemente. Então, concede aos outros o que quiseres. Tu dividirás a minha porção, minha alma guardará a tua vontade diária. Abençoe-me abundantemente e eu ficarei contente. Outra bênção passageira que nossa pobre humanidade cobiça com carinho e busca com avidez é a fama. Nesse aspecto, gostaríamos de ser mais honrados do que nossos semelhantes e superar todos os nossos concorrentes. Parece-nos natural desejar construir um nome para nós mesmos e obter alguma notoriedade no círculo em que nos movemos. Em todo caso, desejamos ampliar esse círculo, se possível. Mas aqui, como acontece com as riquezas, é indiscutível que a maior fama não traz consigo uma medida equivalente de satisfação. Os homens, ao buscarem notoriedade ou honra, sentem um certo prazer na busca que nem sempre possuem quando alcançam seu objetivo. Alguns dos homens mais famosos também foram os mais miseráveis da raça humana. Se você tem honra e fama, aceite-as, mas eleve esta oração: meu Deus, abençoe-me verdadeiramente, pois do que adiantaria meu nome estar na boca de 1000 pessoas se o Senhor o vomitasse da sua boca? Que importância teria meu nome escrito em mármore se não estivesse escrito no livro da vida do Cordeiro? Essas bênçãos são apenas aparentes, vãs, que me enganam. Concede-me a sua bênção, e então a honra que vem de ti me fará verdadeiramente abençoado.
Se você viveu na obscuridade e nunca figurou nas listas de honrarias entre seus semelhantes, contente-se em trilhar bem o seu próprio caminho e cumprir verdadeiramente a sua vocação. A falta de fama não é o mais grave dos males. É pior tê-la como a neve que embranquece o chão pela manhã e desaparece no calor do dia. Que importa a um morto que falem dele? Receba a bênção de fato. A outra bênção terrena que os sábios desejam e legitimamente podem almejar em vez das outras duas: a bênção da saúde. Poderemos algum dia valorizá-la o suficiente? Desprezar tal benefício é a loucura da insensatez. Os maiores elogios que se podem fazer à saúde não seriam extravagantes. Aquele que tem um corpo saudável é infinitamente mais abençoado do que aquele que é doente, quaisquer que sejam suas condições. Se tenho saúde, meus ossos firmes e meus músculos bem fortalecidos, se mal sinto dor ou incômodo e posso me levantar pela manhã e com passos firmes sair para trabalhar, se posso me deitar em meu leito à noite e dormir o sono dos felizes, que eu não me glorie em minha força. No instante ela pode me faltar. Algumas poucas semanas podem reduzir um homem forte a um esqueleto. A tuberculose pode se instalar, as faces podem empalidecer com a sombra da morte. Que o homem forte não se glorie em sua força. O Senhor não se agrada da força do cavalo. Ele não se deleita nas pernas do homem. E não nos vangloriemos dessas coisas. Oremos para que tenhamos boa saúde. Meu Deus, abençoe-me verdadeiramente. Dê-me uma alma saudável. Cura-me de minhas doenças espirituais. Jeová, vem e purifique a lepra que está em meu coração por natureza. Torne-me saudável no sentido celestial, para que eu não seja descartado entre os impuros, mas permitindo permanecer entre a congregação dos seus santos. Abençoe minha saúde corporal, para que eu a use corretamente, gastando a força que tenho em seu serviço e para a sua glória. Caso contrário, embora abençoado com saúde por sua graça, eu não seja verdadeiramente abençoado. Alguns de vocês, queridos amigos, não possuem o grande tesouro da saúde. Dias e noites cansativos lhes são destinados. Seus ossos se tornaram o almanaque no qual vocês notam as mudanças do tempo. Há muito em vocês que é capaz de despertar compaixão, mas oro para que vocês tenham a verdadeira bênção. Eu sei o que ela é. Compreendo profundamente a irmã que me disse outro dia: eu tinha tanta proximidade com Deus quando estava doente, tanta certeza e tanta alegria no Senhor. Lamento dizer que perdi isso agora. Eu quase desejaria ficar doente novamente se pudesse ter uma renovação da comunhão com Deus. Muitas vezes olhei com gratidão para trás, para o meu quarto de doente. Tenho certeza de que nunca cresci na graça divina, nem metade do que cresci no leito de dor. Não deveria ser assim. Nossas misericórdias alegres deveriam alimentar muito o nosso espírito, mas não raro nossas tristezas são mais salutares do que nossas alegrias. A poda é a melhor opção para alguns de nós. Afinal, qualquer que seja o sofrimento de fraqueza, debilidade, de dor, de angústia, que seja acompanhado pela presença divina, para que essa leve aflição produza para você um peso eterno e inestimável de glória, e assim você seja verdadeiramente abençoado. Vou me deter apenas em mais uma misericórdia terrena que é muito preciosa, a bênção do lar. Não creio que alguém possa valorizá-la demais ou falar bem demais dela. Que bênção é ter a lareira e os laços afetivos que se formam em torno da palavra lar, esposa, filhos, pai, irmão, irmã. Não há canções em nenhum idioma mais plenas de musicalidade do que aquelas dedicadas à mãe. Ouvimos muito sobre a pátria alemã,
Gostamos do som, mas a palavra Pai é tudo. A terra não é nada. O Pai é a chave da música. Espero que muitos de nós sejamos abençoados com muitos desses laços, que não nos contentemos em consolar nossas almas com laços que em breve se romperão, que pensamos que, acima deles, vem a verdadeira bênção. Agradeço-te, meu Deus, por meu Pai terreno, mas, ó, sejas tu, meu Pai, então serei verdadeiramente abençoado. Eu te agradeço, meu Deus, pelo amor de uma mãe, mas conforte minha alma como uma mãe me consola, então serei verdadeiramente abençoado. Eu te agradeço, Salvador, pelo laço matrimonial, mas seja tu o noivo da minha alma. Eu te agradeço pelo laço fraternal, mas seja tu, meu irmão nascido para a diversidade, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. O lar que me deste, eu prezo e te agradeço por ele, mas eu gostaria de habitar na casa do Senhor para sempre. Eu gostaria de ser um filho que nunca vagueia, aonde quer que meus pés me levem, longe da casa de meu pai com suas muitas moradas. Assim, podemos ser verdadeiramente abençoados. Se não estivermos domiciliados sob o cuidado paterno do Todo-Poderoso, mesmo a bênção do lar, com todos os seus doces confortos familiares, não alcançam a bênção que Jabes desejava para si. Mas falo aqui com alguém que esteja separado de seus conhecidos e parentes? Sei que alguns de vocês deixaram para trás, no acampamento temporário da vida, sepulturas onde parte de seus corações estão enterradas, e o que restou sangra com tantas feridas. Ah, bem que o Senhor os abençoe verdadeiramente. Viúva, seu Criador é seu marido. Órfão, ele disse, não a deixarei órfã, voltarei para você. Oh, se eu pudesse encontrar tempo para mencionar essas bênçãos temporárias, permitam-me então apresentar o texto sob outra perspectiva. Creio que recebemos bênçãos terrenas e temporárias para encher nossos corações de alegria, mas não para maculá-los com mundanismo ou desviar nossa atenção das coisas que pertencem ao nosso bem-estar eterno. Em terceiro lugar, passemos a falar de bênçãos imaginárias. Existem muitas delas no mundo, que Deus nos livre delas. Oh, se me abençoasses verdadeiramente! Vejamos o fariseu. Ele estava na casa do Senhor e pensava ter a bênção do Senhor, o que o tornava muito ousado, e falava com falsa autossatisfação. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, e assim por diante. Ele tinha a bênção e, de fato, suponha tê-la merecido. Jejuara 2 vezes por semana, pagar o dízimo de tudo o que possuía, até o último centavo da moeda e o meio centavo extra do cominho que usara. Sentia que tinha feito tudo, e sua era a bênção de uma consciência tranquila. Era um homem bom e pacífico, um exemplo para a paróquia. Era uma pena que nem todos vivessem como ele. Se vivessem, não precisariam de polícia. Pilatos poderia ter dispensado seus guardas e Herodes seus soldados. Ele era uma das pessoas mais excelentes que já existiram. Adorava a cidade da qual era cidadão. Sim, mas na verdade não era abençoado. Tudo isso era fruto de sua arrogância. Era um mero fanfarrão, nada mais. E a bênção que ele imaginava ter jamais chegou. O pobre publicano, que ele considerava amaldiçoado, voltou para casa justificado, e não ele. A bênção não recaiu sobre o homem que pensava tê-la. Ó, que cada um de nós aqui sinta a dor desta repreensão e ore. Grande Deus, livra-nos de atribuir a nós mesmos uma justiça que não possuímos. Livra-nos de nos envolvermos em nossos próprios trapos e imaginarmos que vestimos roupas de casamento. Abençoa-nos verdadeiramente, que tenhamos a verdadeira justiça, que tenhamos a verdadeira dignidade,
que o Senhor pode aceitar, aquela que vem da fé em Jesus Cristo.